como ficar menos ansioso com os investimentos em criptomoedas? Se você investe em criptomoedas, você provavelmente dorme mal, come mal e principalmente não para de olhar o preço do gráfico, né? Você sofre muito quando vê seu portfólio, por exemplo, desvalorizando a cada queda bruta do mercado? Talvez você até tenha desenvolvido algum tipo de crise de ansiedade. E nesse vídeo eu quero te ajudar com algumas dicas bem práticas e simples para você administrar a sua ansiedade de frente para o gráfico. É importante destacar que você que já está passando por isso, provavelmente você começou da maneira errada. Com certeza você não sabe qual é o seu perfil de investidor e quando você entrou no mercado de cripto, foi guiado pela ganância. Quando alguém entra em qualquer tipo de mentoria, curso ou consultoria, a primeira etapa é entender se ela está no mercado certo. Para isso, nós aqui da Camp Capital desenvolvemos um teste que diz se você tem perfil mais arrojado ou mais conservador. Esse é o primeiro passo e permite que você fique mais confortável com as variações do dia a dia, pois você está predisposto a esse risco baseado no possível retorno que o mercado traz. Então, se você ainda não está investindo no mercado de cripto e caiu de paraquedas aqui antes de investir, saiba se o mercado de cripto vai se encaixar no seu perfil de investidor. Eu sei que você está aqui porque esse é um mercado que tem uma maior assimetria aí, que tem grandes aí oportunidades de fazer muito dinheiro. Mas saiba que se você entrar sem estar confortável com a loucura que esse mundo é, você provavelmente vai perder dinheiro. Sabendo disso, então, talvez você agora já saiba que você tem uma aptidão de risco elevada e mesmo assim fica muito ansioso com o mercado. Eu vou te dar algumas dicas então infalíveis para executar e experimentar os benefícios ainda hoje. Por exemplo, o nosso corpo é energia, pois somos seres vivos e como você cuida dessa energia vai refletir diretamente em como você se posiciona e, consequentemente, como você reage aos estímulos do preço de tela. Apesar de você não poder controlar como você vai reagir ao movimento negativo do mercado, você vai poder hackear o seu sistema contingenciando suas atitudes antes e depois de receber a mensagem negativa no seu cérebro, que, por consequência, vai desencadear uma descarga de cortisol e outros hormônios, e então você vai ter o resultado disso, que é uma crise de ansiedade. Então nós vamos distribuir aí as técnicas em duas partes, antes de acontecer para você poder prevenir essa situação e depois de acontecer. A primeira dica é cuide do seu sono. A privação de sono é uma das principais causas aí por excesso de cortisol, falta de foco e também procrastinação. Então eu vou trazer aqui algumas dicas de como melhorar a qualidade do seu sono. A primeira dica aí é você começar o ritual do sono ali pelo menos 3 horas antes de dormir e evitar olhar qualquer tipo de gráfico aí, reduzindo também inclusive as luzes do ambiente e não comer nenhuma comida pesada ali antes de você entrar ali no ritual do sono. Depois que passou a sua noite de sono ali, você vai acordar e dê um tempo para o seu cérebro. Evite telas pelo menos 1 hora. Se exponha aí também pelo menos 15 minutos ao sol e, se possível, evite tomar decisões muito complexas pela manhã e, principalmente, tome água. Pratique exercícios físicos. Isso diminui consideravelmente os níveis de cortisol e aumenta drasticamente o hormônio da felicidade, a dopamina e serotonina. Essas dicas farão com que o seu sono aí melhore em pelo menos 70% em poucos dias de prática. Por consequência, seus níveis de ansiedade vão diminuir drasticamente. Agora, se nesse meio tempo você teve aí acesso ao gráfico e dependendo do resultado do seu portfólio, você automaticamente respondeu com estímulos negativos aí, isso vai causar a crise de ansiedade. Para esses momentos eu também aprendi algumas técnicas bem impressionantes que vão te ajudar. Você já deve ter notado que ao você ter aí essas crises de ansiedade, você tem alguns sintomas que são característicos aí de quando você está olhando para o gráfico, como dor de estômago ou uma tontura, uma dor de cabeça. Isso é uma consequência aí da sua crise de ansiedade. E por que isso acontece? Para a gente entender esse fato, a gente precisa olhar para a nossa história, né? Lá antigamente, quando a gente ainda precisava caçar ali para se alimentar, nosso corpo ali, ele se adaptou àquele momento, então existem algumas coisas que acontecem no nosso corpo que você precisa entender e a partir disso você vai entender como você vai lidar com isso de uma maneira prática, tá? Quando o nosso corpo ali naquela época passava por algum período de preocupação, de medo, por se tratar de momentos ali que existiam riscos de morte, inclusive na hora da caça, o nosso corpo automaticamente, né, através ali de comandos do nosso cérebro, o sangue ele vai para lugares específicos do nosso corpo para transformar o nosso corpo em uma arma de guerra. Então, todo
todo o sangue que a gente tem na região ali do abdômen e também regiões ali que podem ter sangramentos muito intensos, como o rosto, eles saem dessas áreas e vão principalmente para os braços e para as pernas. Para quê? Para você ter mais ali corrente sanguínea, fazendo com que os seus braços fiquem mais fortes para lutar, as suas pernas fiquem mais ágeis para correr. E isso significa que quando o sangue ele sai dessas áreas, existe, por exemplo, aquela questão da pessoa ficar pálida. Então você vai ver uma pessoa com crise de ansiedade, você vai ver que ela tá branca. Por quê? Porque todo o sangue ali da face dela saiu, para evitar que um corte profundo ali sangrasse muito e etc. E também o sangue sai do nosso estômago, então você fica com aquela sensação meio que de ânsia, meio de medo, chega a dar até uma dorzinha de barriga. É justamente por esse motivo, porque o nosso corpo ele foi programado para evitar, para fugir ou para combater aí essas situações de perigo. E repare que essa analogia, né, a gente começa a trazer aqui essa história do passado, a gente vê muita semelhança com aquilo que a gente passa no gráfico. É claro que agora a gente não tem mais risco de morte, mas o nosso cérebro não consegue entender essa diferença. Então tudo que a gente sofre de medo e ansiedade, no caso de olhar para um gráfico todo vermelho, vai fazer com que o nosso corpo tenha esses mesmos sintomas. Isso de maneira técnica, trazendo aqui agora um pouco de neurociência e tudo que eu já estudei sobre esse assunto. Basicamente o que acontece com o nosso corpo nessas situações é um nervo, né, que é ligado do nosso cérebro e todo o nosso corpo, chamado nervo simpático e também o nervo parasimpático. Quando isso acontece, você passa por esse tipo de situação e aí existe uma técnica, né, que é como se o nervo ele fosse ativado, ele fosse ligado, o nervo do medo ali, vamos dizer assim. E existe uma forma técnica que você pode fazer agora mesmo aí na sua casa junto comigo para você evitar, então, para você desligar aí esse sentimento de medo e tudo que está sendo ocasionado aí por essa situação de ansiedade. A primeira técnica que você vai usar é respire profundamente e devagar. A hiperventilação pode fazer com que você tenha mais ansiedade, então respirar é bom, mas deve ser feito de uma maneira devagar e pausada. Pense em coisas positivas também, principalmente em que aquele momento do gráfico ele é extremamente passageiro e que no longo prazo o Bitcoin está subindo sem parar há mais de uma década. E se algo acontecer de o mercado não subir nunca mais, não é só você que vai estar errado, e sim todos os principais investidores do mercado estariam errados sobre essa tecnologia. Saia do gráfico imediatamente e, se possível, não fique olhando em time frames pequenos. Gráficos muito voláteis em time frames menores farão com que você aumente muito a sua expectativa e sua ansiedade sobre a direção do preço. Essas são algumas dicas aí que nós podemos te ajudar muito a lidar com o gráfico no dia a dia. Mas vale lembrar que você pode criar formas aí de se proteger de possíveis quedas drásticas do mercado. Independente do seu perfil de investidor, mesmo que você seja conservador, é possível sim se expor ao mercado de cripto, mas com uma consciência e principalmente uma gestão de exposição adequada com o seu perfil de investidor. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, por favor, não deixa de se inscrever, deixar o seu like e também ativar o sininho para você receber novas notificações. Eu sou o Galon Cripto e ajudo qualquer pessoa a investir, proteger e rentabilizar no mercado de criptomoedas. Tamo junto e até o próximo vídeo.